Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da Strasmac e vamos continuar aqui com esta sequência do QTA nona geração com Wi-Fi. Aqui vamos ainda complementar e creio que finalizar também, ainda aqui neste vídeo, o conector onde são ligados os sinais na placa ST100M nona geração Wi-Fi. Vamos lá? Bom, então tá aí. Apresentamos o conector, né, no vídeo anterior. E aqui nós estamos no pino 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Então essa placa ela é um conector, né, ela tem um conector de 12 vias. Então nós estamos agora no sexto, na sexta via. Bom, esse aqui, ó, está escrito aqui no nosso manual, né? Segundo o manual de operações que fica, né, com o usuário. Sinal de saída para acionamento da bobina do contator. Contator ou chave magnética referente à rede. Então aqui é o seguinte, a placa então, ela possui o 12 volts de referência da bateria do gerador, para ela ser alimentada também com o gerador, que é a bateria 12 volts. No caso, no vídeo anterior apresentamos os relés que eles são acionados em 12 volts, ou seja, a placa ST100M manda um sinal positivo de 12 volts para acionar os relés, tá? No caso aqui, estamos falando do contator ou chave de transferência, mas aqui mandamos um sinal AC. Já vamos falar aqui na sequência da onde entra o sinal AC nos pinos da placa, mas esse aqui seria o sexto pino, que é aquele que envia uma fase para a bobina do contator, que pode ser A1 ou A2. Para a Strasmac sempre vai ser A2 no nosso padrão de montagem. No contator, ele entra na posição A2 da bobina do contator. Então, ele vai mandar uma fase. Aí colocamos até aqui 127, porque tem mais um detalhe esta placa. Ela funciona em 220. Então, mais um detalhe, a placa ela é em 220. Salvo algumas exceções de projetos diferentes que conseguimos também colocar uma tensão diferente. Então aqui eu estou falando, mandamos uma fase para acionar a bobina do contator. Importante ressaltar também que a Strasmac trabalha como padrão de bobinas e também chave de transferência que possuem o acionamento por fase AC, ou seja, tensão AC, corrente alternada. Por isso eu estou falando de fase. Mas existem contatores aí com bobinas diferentes, bobinas DC, tensões diferentes de bobina, e aí são projetos diferentes e específicos. Dá para fazer também, mas são outros projetos. Então, o normal do QTA, se fizer uma consulta conosco, solicitando uma compra, né, para ser comprado um QTA conosco, sabe-se que o padrão é isso então. O QTA ele é em 12 volts e ele é em 220 AC para acionamento das bobinas. Ele pode ser 380? Ele pode, mas aí mudamos o fechamento para que a bobina acione sempre em 220. Isso porque também para facilitar o cliente, quando precisar até de uma substituição, ele vai achar facilmente contatores e chave de transferência com acionamento da bobina em 220. É muito mais fácil do que achar em 380, 440, DC, são mais específicos esses projetos. Então, também usamos como padrão aí, sempre o acionamento da bobina em 220 em corrente alternada. Bom, o próximo pino é para acionar o contator do gerador. O contator do gerador é aquele que vai receber o sinal quando o gerador entra em funcionamento. Então você tem os cabos de potência do gerador que entra no contator. E isso utilizamos como referência, que vamos falar aqui abaixo, para a placa identificar que o gerador entrou em funcionamento. E aí quando precisamos acionar o contator do gerador, acionamos por esse pino aqui. O que fazemos também? Também enviamos uma fase, só que aqui é uma fase do gerador, para acionar o contator do gerador, em 220 também. Tá? E aqui chegamos nesses 4 pinos aqui, ó, que fazem a alimentação AC também da placa. Aí eu vou ter esses dois aqui próximos que
fazem parte da rede da concessionária de energia, que é o R1 e R2. Esse aqui é a fase 1 e esse é a fase 2. Então aqui em 220, veja que a placa, volto a ressaltar, a placa é em 220, então vai receber aqui 220. Ah, mas o meu sistema é 380. Não tem problema, a placa vai receber 220. Ou seja, se o sistema é em 380, a placa recebe fase neutro. Mas está aqui. Então essa é a nossa entrada. E isso aqui é o que segura a placa e alimenta ela quando tem rede presente. Então quando eu estou com a rede da concessionária presente, quem está alimentando e suprindo a alimentação da placa, ou seja, a energia que ela precisa para ela funcionar, é a rede da concessionária. Tá certo? Os próximos dois pinos são a parte AC do gerador, ou seja, quando ele entra em funcionamento, que o motor de arranque acionou, entrou em funcionamento o motor a combustão, ele está acoplado ao gerador, né? O motor está acoplado ao gerador, o motor a combustão, né? Diesel ou gasolina, no caso, né? Está acoplado ao gerador, gera tensão, aí aqui também para essa placa reconhecer a presença, ou seja, indicar que o gerador entrou em funcionamento, também em 220. Aí no caso aqui também seria, no caso de sistemas em 380, eu teria que ter fase neutro do gerador entrando aqui, e aí a placa reconhece que o gerador pegou. Então ela reconhece. Como que ela reconhece? Como que a placa reconhece que o gerador entrou em funcionamento? Por aqui, ó. Quando o gerador gera tensão, gerou a tensão, ele identifica que o gerador entrou em funcionamento. Tem uma notinha aqui que eu já vou explicar, referente também a esses dois pinos. E o último aqui é o sonalarme. Em caso de alguma falha, em caso de reinicialização, em casos de comando que são enviados à distância via app, ele dá um sinal também sonoro no nosso sonalarme que vai no quadro. Aqui eu comento sobre esse sonalarme, né? Porque a placa ela pode entrar em alguns casos de substituição do modelo da 8ª geração. No 8ª geração, todos os quadros vão com a sirene nele. No 9ª geração, não vai com a sirene. O quadro padrão, 9ª geração, não vai com a sirene. Pode ser até adaptada, mas porém não vai nela. No caso de substituir a 9ª geração, né, a 8ª geração pela 9ª, em quadros já existentes, que possuem a sirene, vai funcionar normalmente nessa situação. Bom, aqui é uma notinha muito importante, porque lembra que eu falei que o reconhecimento para saber se o gerador, né, se o motor a combustão entrou em funcionamento e o gerador gerou, é pela tensão AC. O que acontece aqui? O disjuntor do gerador deve estar ligado. Não pode se esquecer ou não ligar o disjuntor do gerador. Por quê? Senão, o que explicamos até no vídeo anterior, o sinal de partida vai continuar na sequência de 4 tentativas e com o motor a combustão ligado. Veja que o motor de arranque, né, o sinal do relé de partida, ele envia um sinal. Acionou o motor de arranque, fez o motor a combustão pegar. Como que a placa identifica? Pela tensão AC. Se eu tiver com esse disjuntor desligado, eu vou continuar mandando o sinal de partida para fazer o motor a combustão pegar. E aí eu vou ter partida sobre partida, que pode prejudicar o motor de arranque, né, que é o motor de partida. Pode vir a danificar ele. Por quê? A rotação do motor a combustão, ela é muito maior do que a rotação do motor de arranque. O motor de arranque é só para acionar o volante, que fica acoplado ao motor, que faz funcionar o motor a combustão. A hora que funciona a combustão, ele começa a trabalhar, o motor de arranque tem que sair. Como que o motor de arranque sai de cena? Por aqui, ó. Como que ele sai o acionamento dele? Né, do pinhão, que vai lá na alavanca, vai lá, empurra o pinhão e faz ele virar. Como que isso ocorre? Aqui, ó, pelo reconhecimento que o gerador entrou em funcionamento. Se esse disjuntor estiver desligado, não vai ocorrer esse reconhecimento. No caso de uma falha, por exemplo, vamos dizer que deu uma falha. Por exemplo, deu um curto, enfim, alguma situação, e esse disjuntor caiu, ou teve uma sobrecarga. Aí tranquilo para o sistema, porque aí o disjuntor caiu.
Então isso seria uma situação onde o sistema identifica que houve um curto, o disjuntor caiu e manda desligar o gerador, ele não fica ligado. A própria placa em automático manda desligar. Só que como houve o problema, é muito importante o cliente ir até o local e resolver esse problema, porque ele vai saber, ele vai ficar sem energia. Então se o gerador está em funcionamento e ocorreu um curto-circuito, ele está sem energia. Então ele sabe disso, ele tem que ir lá e resolver o problema do gerador com empresas especializadas na área de manutenção preventiva, corretiva de geradores de energia. Bom, está aí, finalizamos então o conector, são as ligações dos cabos, dos fios que são conectados ali na placa ST100M nona geração, que vai num QTA, quadro de transferência automática. Se tiveram dúvidas aí na explicação, deixem comentários aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Strasmac, energia a seu comando, muito obrigado.